A Procura da Felicidade é um dos filmes mais emocionantes dos anos 2000, e a história, além de ser inspiradora, foi real, você sabia? Mas como todos os filmes baseados em fatos, algumas coisas foram dramatizadas, inventadas ou romantizadas para o cinema. E no vídeo de hoje, a gente separa o que é real e o que é ficção. Uma das cenas mais emocionantes do filme é aquela onde o Chris Garner vai fazer uma entrevista de emprego na Dean Witter usando roupas sujas e manchadas de tinta vindo direto da prisão. Na vida real, Chris Garner foi de fato para a entrevista com aquelas roupas sujas, mas ele não foi direto da prisão, e sim da casa de um amigo onde as opções de roupa eram limitadas. E a essência da cena foi preservada, um homem honesto explicando a sua situação real aos entrevistadores. No primeiro ato do filme, Chris é atropelado por um carro enquanto perseguia um homem que tinha roubado seu densitômetro ósseo. Isso aí nunca aconteceu, o verdadeiro Garner nunca perseguiu ninguém na rua e nem sequer foi atropelado, uma cena que existe para adicionar drama a essa história e para trazer mais uma cena de Will Smith correndo, né? Porque ele adora correr nos seus filmes, é impressionante. O refúgio de Chris e o filho na igreja memorial é completamente verídico, e o próprio reverendo Cecil Williams aparece no filme interpretando a si mesmo. Um detalhe que o filme omite é que na realidade aquela igreja era destinada apenas a mulheres e crianças. O reverendo fez uma exceção para Chris Garner, e aquela corrida diária para garantir um lugar à noite antes do horário limite, aquilo foi real, e é bem triste, né? No filme, Chris investe todas as suas economias em uma grande quantidade de densitômetros ósseos, e quando as vendas vão mal, ele entra em colapso financeiro. Mas na vida real, Garner vendia equipamentos médicos de vez em quando, mas nunca colocou todas as suas economias num produto como esse, e a situação financeira real era muito mais complexa do que um investimento ruim. Os roteiristas simplificaram para criar um ponto de virada claro na narrativa. Um encontro casual mudou a vida de Chris Garner para sempre. Foi quando ele viu uma pessoa dirigindo uma Ferrari vermelha pelas ruas de São Francisco, parou o motorista e perguntou o que ele fazia da vida. E quando ouviu corretor da Bolsa de Valores, Garner decidiu que era aquilo que ele queria fazer. O filme retratou esse momento com perfeição e é ainda melhor por ser verdadeiro. O filme também sugere que apenas 1 em cada 20 estagiários conseguia emprego na Dean Witter e que nenhum recebia salários durante o período. Na realidade, a maioria dos estagiários era contratada depois do treinamento, desde que passassem no exame de certificação. E havia também pequenas bolsas para os estagiários. Os roteiristas então pegaram um estágio comum e o transformaram numa batalha épica por sobrevivência. O filme retrata pai e filho inseparáveis durante essa jornada, mas a realidade era bem mais complicada. Em um determinado momento, a mãe de Chris Jr. assumiu a total responsabilidade pelo filho e recusou a revelar a localização ao pai. Garner passou períodos sem saber onde seu filho estava, então essa dinâmica familiar na vida real era bem mais tensa e ambígua do que o filme sugere. A noite no banheiro da estação é uma das cenas mais difíceis de assistir e é completamente verídica. Chris e o filho realmente dormiram em um banheiro de estação de trem. Antes das filmagens, Will Smith visitou pessoalmente o banheiro onde isso tudo aconteceu, e em uma entrevista à Oprah ele descreveu como foi filmar esse momento e disse que foi incrivelmente emocionante. Então aqueles sentimentos que transparecem na tela são reais. No filme, Chris é preso por não ter pago multas de estacionamento. E na vida real, ele foi preso por um motivo que os roteiristas deliberadamente alteraram: uma discussão com Jack, a mãe de seu filho, que terminou em agressão física. Garner foi preso sob acusação de violência doméstica, e as multas de estacionamento acrescentaram mais 10 dias à pena. Essa mudança no roteiro foi proposital, porque os roteiristas não queriam que Garner se tornasse irredimível para o público. Uma decisão compreensível, mas que apaga um importante detalhe da história real. A Procura da Felicidade é um daqueles filmes que corre o risco enorme: transformar
transformar uma história real de superação em uma sequência de clichês motivacionais. Felizmente, a direção e as atuações, tanto do Will Smith quanto do filho, conseguem evitar que isso aconteça na maior parte do tempo. E o maior acerto do filme está na sua simplicidade. Em vez de focar só no sucesso do Chris Garner, a maior parte do roteiro está focado nas derrotas dele, na insegurança, nos obstáculos do personagem. Isso que torna essa história mais envolvente. Grande parte do mérito do filme também está na atuação de Will Smith, uma das melhores atuações de sua carreira. Ao lado de Jaden Smith, ambos surpreendem pela naturalidade, e a química real entre pai e filho ajuda, a tornar essa relação ainda mais convincente dentro do filme. Outro ponto forte também é a forma com que o filme retrata a pobreza. Não há nenhum glamour nas dificuldades passadas por Chris. As cenas em que ele precisa dormir em abrigos, correr atrás de oportunidades ou esconder toda aquela situação difícil do filho são mostradas de maneiras simples, mas são bastante eficazes. Funciona. O filme consegue gerar empatia sem ser muito apelativo para um sentimentalismo excessivo. Por outro lado, o filme também apresenta as suas limitações, simplificar uma história que foi muito mais complexa, como acontece em muitas produções biográficas. A narrativa acaba transmitindo aquela ideia de que a perseverança e o trabalho duro são suficientes para vencer. Embora esses fatores sejam de fato importantes, a realidade por trás do filme era bem mais complicada do que ele sugere. Além disso, os outros personagens secundários do filme existem apenas ali para cumprir algumas funções específicas, pouco sabemos sobre eles, não são muito desenvolvidos, servem apenas para impulsionar a jornada do protagonista, aquele personagem escada, Isso faz com que o foco permaneça totalmente no Chris, mas reduz a profundidade ao redor dele. O filme também segue uma estrutura bastante previsível. Desde os primeiros minutos, a gente já sabe que está assistindo uma história de ascensão que vai crescendo. E a questão ali não é mais se Chris vai conseguir, e sim quando ele vai conseguir. O que reduz um pouquinho da tensão, especialmente para quem já está acostumado com esse tipo de narrativa. Ainda assim, no geral, o saldo é extremamente positivo. O filme funciona porque ele nunca perde de vista o que realmente importa nessa história: a relação entre o pai e o filho. E mais do que uma história sobre sucesso financeiro, é uma história sobre responsabilidade, sobre paternidade, uma história sobre criação. Então, mesmo ocultando alguns fatos importantes da vida real, a gente dá uma passada de pano porque ele continua sendo uma história bem inspiradora e comovente ali dos anos 2000. Normalmente, os filmes estrelados por Will Smith fazem boas bilheterias, e A Procura da Felicidade não foi diferente. Com um orçamento de 55 milhões de dólares, o filme gerou uma receita de mais de 307 milhões de dólares. Destaque também para a trilha sonora, que aparecem boas canções cantadas por Stevie Wonder. Vou querer saber agora a sua opinião sobre esse filme do Will Smith. Deixe também o seu like se curtiu o vídeo, se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.